Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 25 de abril de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. Estávamos fazendo as lives, todo domingo, mas aí por questões governamentais foi possível nós abrirmos para as celebrações presenciais na nossa sede, então retornamos um pouco, pelo menos, a nossa rotina. E para que você não fique desguarnecido, você, membro da igreja que ainda está recolhido na sua casa, ou você que tem nos acompanhado no compartilhar da palavra de Deus e assim deseja continuar através do ministério da Primeira Igreja Batista em Brodowski, nós vamos continuar gravando os sermões. Não temos, infelizmente, a possibilidade de a gente fazer toda a celebração gravada e tudo mais, nem fazer as lives junto com as presenciais. Não temos essa possibilidade. Mas deixamos pelo menos este vídeo gravado para que a gente possa compartilhar da palavra de Deus e como desejamos muito no nosso coração ser bênção na sua vida, para que a palavra de Deus, a partir do poder do seu Espírito Santo, possa transformar a sua vida, curar as suas feridas, guiar os seus passos e ensinar o caminho de justiça que vem do Deus de todo o universo. Antes de a gente continuar, aqueles recadinhos que a gente sempre dava, na descrição do vídeo tem 3 links que são das músicas que a gente canta na celebração presencial. Então, se você assim desejar, nós estamos com os links, acessa lá os links para que você possa cantar junto, meditar nas letras e adorar o Senhor com música. Também, se você quiser entrar em contato conosco, temos aí a nossa página no Facebook, a PIBBRO, e o nosso canal no YouTube. Se você já estiver nos acompanhando no YouTube, tranquilo, tem também a página, então, se quiser falar conosco, entre em contato conosco pelo nosso Messenger na nossa página do Face, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante. Hoje nós vamos falar sobre por que servir a Deus. Quantas vezes a gente fala, é necessário servir a Deus, sirva a Deus. Eu, enquanto pastor, sempre estou querendo, desejando e dentro das minhas possibilidades, estimulando o meu rebanho a servir ao Senhor. Esse é um sonho, um desejo meu, mas pode haver uma pergunta, é uma pergunta muito boa, por sinal. Por que eu devo servir ao Senhor? Por que servir ao Senhor? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, nesse sermão. Tá? E para isso, com base nisso, nós vamos ler o texto de Josué 24, de 14 a 18, que diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até a morrer o morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Antes de nós começarmos a falar sobre esse texto, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Eu sou muito pequeno, muito falho, e eu tenho uma série de dificuldades, Senhor, uma série de limitações. Mas eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e quero te pedir que o Senhor me use para ser bênção na vida das pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Me usa, Senhor Deus, para que o Senhor fale com poder, de acordo com a tua sabedoria, na vida de cada um que está nos assistindo, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, então, quando falamos de servir ao Senhor, o texto começa dizendo: escolha quem vocês querem servir. Olha lá no verso 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Essa decisão, essa questão de quem nós vamos servir é algo que diz respeito a você e a mim. Eu preciso escolher a quem eu vou servir. Se eu vou servir a Deus ou se eu vou servir a alguém ou a algo. Você precisa fazer essa escolha. Você vai servir a Deus ou você vai servir a outra pessoa ou a algo. Quando nós falamos de servir, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma relação como de servo-senhor, como pura e simplesmente uma relação meio trabalhista, vamos dizer assim? Não é simplesmente isso. Quando nós falamos de servir, nós estamos falando, num primeiro momento, em um objeto de adoração, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas um objeto de adoração, do qual toda a nossa vida vai girar em torno, toda a nossa dedicação vai ser a esse objeto. É disso que nós estamos falando num primeiro momento. Num segundo momento, nós estamos falando que servir e adorar andam muito juntos. Na Bíblia, o conceito de servir vem sempre muito junto com o conceito de adorar no sentido espiritual da coisa. Então, quem adora a Deus, serve a Deus. E quem escolhe adorar um ídolo, uma outra divindade, um ídolo que não é o nosso Deus, então quem adora a esse ídolo também serve a ele, dedica a sua vida, dedica o seu esforço, dedica a sua adoração, se prostra, curva a sua vida diante desse objeto de adoração, rende a sua vida diante desse objeto de adoração. Então, quando nós estamos falando de servir, nós estamos dizendo que temos que escolher quem é o nosso objeto de adoração. Lembrando também que é impossível ter dois senhores, ou seja, dois objetos de adoração. Se a gente tentar adorar, servir a dois senhores, nós vamos agradar um em detrimento do outro. Portanto, não vai dar certo. E não dá certo, por exemplo, quando a gente fala assim, de uma maneira meio espertinha: eu quero adorar a Deus, mas também eu quero servir a isso, aquilo outro. Não é possível, não é possível. Ou você vai agradar a Deus ou você vai desagradar a Deus. Se ele for o alvo da sua adoração, você vai agradar a Deus. Se você dividir em dois alvos a sua adoração, então você, amigo, você vai sempre ser desagradável a Deus. Uma outra realidade sobre o servir, que é muito importante que eu diga para vocês, é o seguinte: ninguém fica sem servir, ninguém fica sem adorar. Deus, quando nos criou para adorar a Ele. Ele é o alvo da nossa adoração e a nossa vida só faz sentido sendo uma vida de adoração ao Senhor Deus.
Mas, uma vez que a gente escolhe não adorar a Deus, não viver uma vida de adoração a Deus, então a gente sempre vai adorar alguma coisa ou alguém. A gente sempre vai colocar um ídolo no lugar de Deus. Ficar sem adorar, ficar sem servir, não é uma coisa que a gente vai poder fazer. A gente sempre vai adorar algo ou alguém. Tanto é que a pergunta de Josué não é assim, se vocês vão servir a Deus ou vão ficar sem servir. É quem você vai servir, porque a gente sempre vai adorar algo ou alguém, sendo Deus ou não. A gente sempre vai viver uma vida de adoração. A gente pode viver uma vida de adoração a nós mesmos, a gente pode viver uma vida de adoração a outros deuses. Existem vários e vários hindus que têm milhares e milhares de deuses para adorar. Você pode adorar uma outra divindade, você pode adorar o seu trabalho, né? O seu trabalho é o centro da sua vida e você dedica todos os seus esforços a ele. Você pode adorar a sua família é o seu Deus e você vai dedicar todos os seus esforços, toda a sua rendição, todo o seu fôlego à sua família, como a essência da sua existência. Você pode adorar o dinheiro, você pode ter uma relação de adoração e de serviço com determinadas ideologias, você pode ter uma infinidade de ídolos aí, palpáveis ou não, concretos ou não, que a gente pode colocar do outro lado, no altar do nosso coração, no altar da nossa vida. O que a gente não vai nunca poder fazer é ficar sem adorar. A gente sempre vai ter uma vida de adoração a algo ou alguém. Dito isto, qual que é a ideia do texto? O que a Bíblia nos diz sobre nossa vida de adoração, nossa vida de serviço a algo ou alguém? Ela vai ser muito clara. Sirva ao Senhor. É ao Senhor que deve ser a sua adoração, o seu culto, o seu serviço. A dedicação de toda a sua vida deve ser ao Senhor. E Ele deve ser a coluna da sua vida, da qual você vai girar em torno dele. E toda a sua vida vai ser em função a Ele. Olha só o que Josué nos diz nesse texto. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Essa é a ideia que o texto nos traz. Esse é o convite. Diante de uma oferta tão grande de ídolos, de objetos de adoração, o que a palavra de Deus diz é: temam ao Senhor e sirvam a Ele com integridade e com fidelidade. Sirva, portanto, ao Senhor. E por quê? Por que então devemos servir ao Senhor? Essa é a pergunta do começo desse vídeo, não é? Por que devemos servir ao Senhor? E eu lhe digo que a resposta de Israel a Josué é também a resposta de por que nós devemos servir ao Senhor. O primeiro motivo é que o nosso Deus é o Deus de todo o universo. Olha o que Israel nos diz. Porque o Senhor é o nosso Deus. Simples assim. Porque o Senhor é o nosso Deus. Isso quer dizer que Ele, sendo Deus de todo o universo, Ele é Deus de todas as coisas que estão nesse universo. Ele é o dono do universo. E a Ele pertencem todas as coisas que estão na imensidão de todo o universo. Inclusive você. Você pertence a Ele. Você pode não gostar dessa ideia, você pode rejeitar essa ideia, você pode ignorar essa ideia, mas o fato é este: Ele é o Deus de todo o universo pertence a Ele, todas as coisas criadas pertencem a Ele e você também pertence a Ele. Essa é que é a boa do dia. E, portanto, só porque Ele é o Deus só porque Ele é o Deus de todo o universo, a gente precisa servi-lo. Se a gente não quiser servi-lo, a gente precisaria, no mínimo, arrumar um outro universo que não seja dele para viver. Mas isso não é possível.
Ele nos fez, Ele fez todo o universo, tudo pertence a Ele, inclusive a gente. Portanto, esse é o primeiro motivo pelo qual a gente deve servir ao Senhor, com fidelidade e integridade, porque Ele é o Deus de todo o universo. A outra ideia é também nessa mesma afirmação do povo de Israel, porque o Senhor é o nosso Deus, e isso implica no fato de que Israel e o Deus de todo o universo firmaram um pacto. Deus entrou com um pacto, uma aliança do qual Israel aceitou. Eles são um povo do pacto do Senhor e, portanto, eles firmaram uma aliança, um compromisso entre eles e o Deus de todo o universo. E, portanto, quando eles dizem porque o Senhor é o nosso Deus, eles também estão reconhecendo que Deus fez um pacto com eles, que eles são um povo desse pacto e que eles, portanto, têm um compromisso de adoração ao nosso Deus. Isso nos faz lembrar do seguinte, que também uma aliança nos foi dada. E essa aliança está ligada com o fato de que na cruz do Calvário, Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e nós. E quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós estabelecemos ou nos entregamos a essa aliança, estabelecemos essa aliança com o Deus de todo o universo. Em Cristo Jesus nós temos uma aliança com o Senhor Deus. Como é que são alianças? Vamos pensar na questão de uma aliança de casamento, né? Como essa que estava aí na imagem. Quando a gente fala de um casamento, nós estamos dizendo que duas pessoas estão se comprometendo a viver juntas, uma com a outra, uma para a outra. Casamento não tem a ver com aquele sentimento forte da paixão, não tem a ver com aquelas questões bonitas e mágicas dos filmes de romance. Casamento tem a ver com compromisso. Eu me comprometo com aquela pessoa com quem eu estou casando. Quando eu me casei com a Natália, eu, num determinado momento, olhei para ela e fiz um voto. E coloquei uma aliança no seu dedo, e vice-versa. E nisso, diante de testemunhas, nós nos comprometemos um com o outro, a viver um para o outro e viver um com o outro. Isso envolve responsabilidades. Por exemplo, eu não posso chegar em casa na hora que eu quiser. Eu não posso voltar para casa a hora que eu quiser. Eu não vou me envolver de maneira amorosa, sentimental com outras pessoas, porque eu fiz um compromisso com a minha esposa e ela comigo. Se quando eu era solteiro, eu podia falar assim, hoje eu vou dormir na casa do meu amigo fulano, pura e simplesmente assim, hoje não é possível, mas eu tenho um lar, eu tenho uma esposa que está me esperando em casa, eu não posso simplesmente ligar e chegar e falar assim para ela, olha, o fulano me chamou para dormir na casa dele, então hoje eu não vou aparecer em casa. Isso não é possível. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso com o meu lar e com a família, da qual eu me comprometi. Tudo isso envolve essa aliança. A aliança com o nosso Deus é basicamente a mesma coisa. Existe um compromisso. Uma vez que eu me entreguei para o Senhor Jesus, Ele me salvou e estabeleceu uma aliança, fazendo de mim parte do seu povo. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com o Deus que me salvou. E eu não posso simplesmente dizer assim, hoje eu não quero. Hoje eu não sou discípulo de Jesus. Hoje eu não quero fazer parte do povo de Deus. Não, eu continuo tendo a responsabilidade desse compromisso. De um Deus que me amou e que eu tenho o amado, não na mesma perfeição que Ele, mas sim, como uma resposta a Ele, eu o tenho amado. Então,
se foi firmado um compromisso com o meu Deus a partir de Cristo Jesus, é por isso que eu o sirvo. O outro motivo é que Cristo nos salvou, e a gente fala disso também com relação à aliança, mas existe uma questão de que Deus me salvou em Cristo Jesus. E os israelitas também dão uma resposta que tem a ver com essa questão de salvação, ou da salvação deles. Olha o que eles dizem. Ele, Deus, é quem nos tirou da casa da servidão. Israel está dizendo aqui, e está declarando, que eles eram escravos no Egito, e que eles, na verdade, eram um grupo de escravos, mas que, a partir do momento em que Deus agiu na vida deles e os resgatou e os libertou, eles passaram a ser povo dele, não mais escravos. Eles foram libertos da escravidão. Então, é muito, muito interessante, porque quando a gente olha para a nossa vida, um povo da nova aliança, nós também podemos entender que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida a partir da obra salvadora de Cristo Jesus. Nós éramos escravos do pecado e nós estávamos presos ao poder de Satanás, mas Jesus nos libertou através do seu sangue, através do seu sacrifício, através da sua vitória sobre a morte quando ele ressuscitou. Ele nos libertou do poder do pecado, ele nos libertou do poder das mãos, das garras de Satanás. Quando nós pensávamos que nós estávamos debaixo da ira justa de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos que em Cristo Jesus Deus nos perdoou e anulou a nossa dívida com Ele, e em Cristo Jesus Deus foi propiciado, ou seja, essa ira que Ele tinha se foi por conta da obra de Jesus na nossa vida. Nós estávamos condenados a uma eternidade no inferno, e Jesus, pela sua obra salvadora, nos libertou, nos resgatou. Enfim, Cristo nos salvou. A gente poderia ficar falando aqui o tempo todo, um baita de um vídeo sobre isso, mas isso é motivo de sobra para que a gente, quando se perguntar por que eu devo servir a Deus, ora, porque em Cristo Deus me salvou. O outro motivo é: o Senhor cuida de nós. Olha o que Israel vai responder. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O nosso Deus é o Deus que cuida de nós. E Israel estava declarando, estava reconhecendo que Deus cuidou deles ao longo desses 40 anos que eles ficaram vagando pelo deserto. E Deus cuidou deles quando eles tiveram que conquistar a terra que Deus estava dando a eles. Em todas essas coisas, Deus deu vitória para eles, Deus deu comida para eles, Deus deu pão que descia do céu, Deus deu água para eles, Deus não deixou faltar nada, Deus deu até carne. É o único relato que eu conheço em que a caça foi para junto do caçador, não o contrário, quando Deus mandou codornizes direto para eles quando eles queriam carne. Então, quando a gente pensa nas roupas deles, 40 anos com uma roupa que não se desgastou, Deus conduziu eles pelo deserto, Deus deu sombra para eles numa coluna de nuvem que os guiava, e Deus deu calor a eles num deserto que chegava a 0 graus à noite, numa coluna de fogo. Tudo isso Deus fez de maneira fantástica, expressando o cuidado e a provisão que eles precisavam. Da mesma forma, a nossa vida de dependência de Deus nos traz também a provisão que Deus nos dá.
Ele cuida de nós, Ele consola a gente quando a gente está triste, Ele nos fortalece quando a gente acha que a força foi embora, quando a gente acha que a coragem foi embora, Ele nos renova, Ele provê para a nossa vida, Ele provê materialmente, Ele provê espiritualmente, Ele guia os nossos passos, Ele mostra a sua vontade para a nossa vida, enfim, Ele cuida de nós o tempo todo. E por conta disso, a gente também pode olhar para todo esse cuidado e quando nos perguntarmos por que devemos servir ao Senhor? Ora, nós devemos servir ao Senhor porque Ele cuida de nós. Por último, eles declararam assim: o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes. Do que ele está falando? Do que o povo de Israel está falando nesse instante? Ele está falando que Deus havia prometido uma terra para eles, uma terra boa. E quando eles foram se achegando a essa terra, Deus foi agindo, Deus foi expulsando alguns povos que estavam lá, povos que mantinham uma vida de imoralidade, de idolatria, de abominações, e Deus foi expulsando esses povos e foi estabelecendo o seu povo, o seu reino, ali naquela terra. Hoje, nós não... essa não é a estratégia de Deus para a sua igreja. Era a estratégia de Deus para Israel naquele momento, mas não é a estratégia de Deus para a sua igreja que a gente seja uma equipe militar e que a gente vai fazendo cruzadas, né, ao longo da onde a gente passa. Não é essa a estratégia que Deus nos deu, mas Ele nos deu uma ferramenta muito forte, que é o seu evangelho, é a sua mensagem de salvação, que Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que se perdeu. E, portanto, quando nós percebemos o que Deus está fazendo no mundo, percebemos que esse evangelho tem promovido a expansão do reino de Deus em todos os momentos. Então, por que servimos a Deus? Servimos a Deus porque Deus está construindo o seu reino entre as nações. A mensagem que salva é a mensagem que tem chegado em várias partes do mundo, em várias culturas, em várias comunidades, em vários locais, em que as pessoas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus e têm recebido a salvação que Ele dá. Essas pessoas estão sendo transformadas por Cristo Jesus. Elas estão sendo libertas. A vida e a realidade delas está sendo transformada. E elas estão passando a viver a dinâmica do reino de Deus. E nisso, o reino de Deus está crescendo. E está crescendo entre as nações, entre as várias partes do mundo. E o evangelho vai crescer e vai crescer. Um dia, o ápice disso vai ser quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, ele vai restabelecer todas as coisas. E ele vai reinar visivelmente entre nós. E então, aqueles que escolheram servir a outros ídolos e não servir, não adorar ao nosso Deus, essas pessoas elas vão ficar envergonhadas, as suas esperanças vão por ralo abaixo. Então, por que é que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus porque Ele está expandindo e construindo o seu reino entre as nações. E um dia Ele vai terminar isso com a sua volta. Com base em tudo isso, a gente volta à orientação inicial da palavra de Deus. Sirva a Deus de todo o coração. Vamos ler o verso 14 novamente? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Meus queridos, façam
da vida de vocês uma vida dedicada ao Senhor. Façam com que a vida de vocês gire em torno da agenda de Deus, da vontade de Deus e do propósito de Deus. Nessa dinâmica, nesse processo, tudo o que eu posso te dizer é que uma servidão, uma adoração mal feita de qualquer maneira, é um problema, não é um servir de todo o coração. Se você ama de qualquer jeito, se você se compromete de qualquer jeito, se você faz o seu trabalho de qualquer jeito, se você ora de qualquer jeito, se você pensa em Deus de qualquer jeito, repense esse negócio, porque é para ser de todo o coração. A adoração ou serviço atrasado é coisa ruim também. Nota, se Deus te manda fazer um negócio, não fala que você vai fazer lá o ano que vem, quando chegar o ano novo, e aí você vai juntar na listinha de resoluções. Se Deus fala para você fazer um negócio, faz agora. Faz agora, porque não é para depois. Obediência atrasada vale a mesma coisa que desobediência. Então faça aquilo que Deus está lhe dizendo que é para fazer, faça. E por fim, servir com um coração dividido é péssimo. Quando eu digo isso, eu quero dizer que às vezes a gente fala, eu sirvo a Deus, Deus é o meu Deus, eu adoro ao meu Deus, mas também eu estou tentando adorar um outro objeto de adoração. E quando a gente faz esse negócio, a gente tem o coração dividido, aquilo que em algumas versões da Bíblia chama-se de ânimo dobre. É ficar com os pés em duas canoas. Você vai cair na água alguma hora. Não dá para ser assim, não dá para servir a dois senhores. E, portanto, tudo o que eu peço para você é que você viva uma vida extremamente dedicada ao Senhor. Por todos esses motivos que nós falamos hoje, tá bom? Quero orar pela sua vida. Você coloca o seu coração, a sua mente, a sua vida diante de Deus. Talvez Ele esteja te incomodando algumas coisas, te guiando, te orientando, te repreendendo. Eu não sei, mas eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, Pai. E eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe esse amigo e essa amiga que estão assistindo esse vídeo nesse instante, Paizinho. Eu quero te pedir que, se não existe vontade de servir ao Senhor, que o Senhor trabalhe no coração dessa pessoa, Pai. Se está confuso, se o coração dessa pessoa está dividido, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor dê o foco e a força necessária para que eles se dediquem somente a Ti e que façam assim de todo o coração. Que eles se lembrem que Tu és o nosso Deus e que o Senhor é o Deus da nossa aliança em Cristo Jesus. Que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos salvou e que o Senhor tenha expandido o Teu reino em todos os lugares desse mundo, Senhor Deus. Nós queremos fazer parte disso para Te servir, para Te adorar e para responder a Tua graça maravilhosa. É por conta disso que nós oramos, Paizinho. Amém. Amém, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com vocês. Portanto, vão. Semana está começando e vão para que esta semana vocês sejam bênção às pessoas ao redor. Sempre e sempre. Com um coração disposto a servir e adorar ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.